tarde, boa noite. Aqui é a Giovana do canal Traduzindo Crochê e hoje eu vim trazer para vocês este boneco de neve estiloso. Por que estiloso? Porque ele usa esse cachecol bem bonitinho, com essas franjinhas e essa touquinha com esse pompom aqui atrás, que eu achei muito bonito e por isso eu vim trazer para vocês. Essa é outra receita russa. Lembrando que eu sempre traduzo receitas, eu não trago receitas originais. Eu acho que eu trouxe apenas uma receita original. O resto eu traduzo, geralmente do russo. Essa é outra receita russa, então os créditos a artesão vai estar na descrição do vídeo. Eu vou mostrar o link onde eu encontrei a receita. O link da receita traduzida em PDF, que é o meu trabalho, a tradução. E eu vou falar para vocês agora os materiais que eu usei para fazer o original, o tamanho e o que eu vou fazer agora. Para fazer esse original, eu usei fio Anne, linha Anne, e agulha 2 milímetros, além de botões, que eu fiz costurados, e olhos de segurança 11 milímetros. Todo ele ficou com quase 20 centímetros, contando com o pompom. Sem o pompom, ele ficou com mais ou menos 15 a 16 centímetros. Eu vou fazer agora para vocês, com vocês, usando lã molê e agulha 3,5 milímetros. Então, vou usar a minha agulha aqui, 3,5 milímetros. A lã molê branca, roxa, e eu ainda não decidi qual é a terceira cor. Bom é usar pelo menos 3 cores para as partes principais do boneco de neve e uma cor laranja ou amarelo para fazer o narizinho do boneco. O meu olho de segurança que eu vou usar agora provavelmente vai ser o 15 milímetros, para ele combinar bem certinho com a minha lã molê. Mas vocês vão ver aí qual lã vocês vão usar e qual vocês preferem usar de olhos de segurança, dependendo do tamanho do seu boneco de neve. Então, esse é o boneco que eu vou trazer para vocês hoje e nós vamos começar ele fazendo a parte da cabeça. Bom, para começar o nosso boneco de neve, eu vou começar pela parte da cabeça, usando o meu fio branco, que eu espero que vocês consigam ver, apesar do fundo também ser branco. Vou usar meu fio branco e a minha agulha 3,5 milímetros. Nós vamos iniciar a cabeça fazendo um círculo mágico e 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Então, eu vou fazer o meu círculo mágico e dentro desse círculo, 6 pontos baixos. É o círculo mágico normal que nós fazemos para a maioria dos nossos trabalhos. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Vou fechar o meu círculo, bem fechadinho. E agora nós vamos para a segunda volta. Na segunda volta, nós vamos fazer um aumento em cada ponto de base, ou seja, 2 pontos baixos em cada um dos 6 pontos baixos que temos na nossa base. Eu vou aqui no meu primeiro ponto baixo, vou passar a minha agulha e vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto. Fiz aqui o meu primeiro aumento, os primeiros 2 pontos baixos, eu vou no meu primeiro ponto e vou marcar ele ou com um marcador ou com uma fita de outra cor. No meu caso, eu gosto de usar a fita de outra cor. Então, vou passar aqui a minha fita de outra cor aqui, no meu primeiro ponto, e já vou saber aonde começa essa volta. E assim nós vamos continuar até o final da volta, sempre um aumento em cada ponto de base pelos próximos 5 pontos baixos. Contando com esse primeiro aumento, nós ficaremos com 12 pontos baixos. Então, fiz aqui a minha segunda volta inteira com um aumento para cada ponto de base. Até o final da volta, nós temos agora 12 pontos baixos. E nós vamos agora para a terceira volta, fazendo um aumento no primeiro ponto, um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. Sempre repetindo, um ponto baixo, um aumento, ponto baixo, um aumento. Só que eu vou mostrar agora como eu faço a minha marcação. Eu não vou tirar esse fio que eu marquei e colocar ele de volta no próximo ponto, não. Eu vou pegar essa parte de trás, esse fio mais longo aqui atrás, vou passar para frente, desta forma, puxar ele pro cantinho. E dentro do primeiro ponto baixo, eu vou passar a minha agulha e fazer um ponto baixo. Agora, como esse fio ele ficou aqui no meio, ele já marca onde eu comecei a minha terceira volta. Então, eu já sei que aqui é onde começa a minha terceira volta. Fiz o meu primeiro ponto baixo. No segundo ponto, eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, ou seja, um aumento.
Novamente, um ponto baixo no primeiro ponto, 2 pontos baixos no segundo ponto, fazendo um aumento. E essa é a repetição que nós vamos fazer a volta inteira. Um ponto baixo, aumento, um ponto baixo, aumento, até o final da volta. Terminei aqui a minha terceira volta, fazendo um ponto baixo, aumento, repetindo até o final. Nós vamos para a quarta volta. Na quarta volta, nós vamos fazer 2 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base e um aumento no terceiro ponto. Então, eu vou pegar o meu marcador, que está aqui na frente, esse fio maior, que está aqui na frente, eu vou passar para trás. Desta forma, no primeiro ponto baixo, vou fazer um ponto baixo. E essa volta também já vai ficar marcada. Eu sei que aqui, onde está o meu fiozinho amarelo, é onde começa a minha quarta volta. No segundo ponto baixo, vou fazer outro ponto baixo, completando 2 pontos baixos individuais. E no terceiro ponto, um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Desta forma, e novamente, 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. E agora aqui, no terceiro ponto, nós fazemos um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E assim nós vamos repetir até o final da volta, sempre 2 pontos baixos e o aumento. Feita aqui a quarta volta com 2 pontos baixos e o aumento repetindo até o final, nós vamos para a quinta volta. Na quinta volta, nós faremos 3 pontos baixos, um em cada ponto de base, e no quarto ponto baixo, um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. O que eu vou fazer primeiramente? O meu fio que está aqui atrás, o meu fio amarelo, que é o meu fio de marcação, eu vou puxar para frente, bem aqui para frente, vou fazer meu primeiro ponto baixo, e esse ponto já fica marcado como o primeiro ponto da volta. Vou fazer mais 2 pontos baixos individuais, totalizando 3. Feitos 3 pontos baixos, no quarto nós fazemos 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, fazendo assim um aumento. E essa vai ser a repetição dessa volta, sempre 3 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base. E após os 3 pontos baixos, no quarto fazemos um aumento. Vamos continuar fazendo 3 pontos baixos e o aumento até o final da volta. Terminada a quinta volta, fazendo 3 pontos baixos e o aumento repetindo até o final, nós vamos agora para a sexta volta. Na sexta volta, nós vamos fazer 4 pontos baixos, um em cada ponto de base, e no quinto ponto, o aumento. Então, eu vou pegar o meu fio amarelo, que está aqui na frente, vou passar para trás. Vou fazer meu primeiro ponto baixo, no primeiro ponto da volta, que já fica marcado por causa do meu fiozinho amarelo. Vou fazer mais 3 pontos baixos, totalizando 4. E com os 4 pontos baixos prontos, no quinto fazemos um aumento. Então, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E novamente, 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. E agora, no quinto ponto, fazemos um aumento. E assim nós vamos repetir até o final da volta, sempre 4 pontos baixos e o aumento. Já fiz aqui a minha sexta volta com 4 pontos baixos e o aumento. Repetindo até o final, nós vamos agora para a sétima volta. Na sétima volta, nós vamos fazer 5 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base e o aumento no sexto ponto. Então, esse fio que está aqui atrás, o fio de marcação, vou passar para frente, e no primeiro ponto baixo vou fazer um ponto baixo. E com esse fio de marcação, ele já fica bem marcadinho, eu já sei onde começa a minha sétima volta. Vou fazer mais 4 pontos baixos, totalizando 5. Feitos 5 pontos baixos, no sexto fazemos um aumento. E assim mais uma vez, 5 pontos baixos individuais. E no sexto ponto baixo, 2 pontos baixos, fazendo um aumento. Então, nós vamos repetir isso até o final da volta, sempre 5 pontos baixos e o aumento. Fiz aqui a minha sétima volta com 5 pontos baixos e o aumento repetindo até o final. Nós vamos agora para a oitava volta. Na oitava volta, nós faremos 6 pontos baixos, um em cada ponto de base e um aumento no sétimo ponto.
Então, vou pegar o meu fio amarelo, que está aqui na frente, vou passar para trás e fazer um ponto baixo em cima do primeiro ponto baixo. E como vocês já percebem, fica marcadinho aqui o começo da volta. Fiz meu primeiro ponto, faço mais 5, totalizando 6. E já com 6 pontos baixos prontos, os individuais, no 7º ponto fazemos um aumento. Como vocês podem perceber, depois das 2 primeiras voltas, nós começamos a fazer um ponto baixo e um aumento. Depois, na próxima volta, 2 pontos baixos e o aumento. Na outra, 3 pontos baixos e o aumento. Na próxima, 4 pontos baixos e o aumento. Depois, 5 pontos baixos e o aumento. E agora nós estamos na 8ª volta, fazendo 6 pontos baixos, um em cada ponto de base, e o aumento. E nós vamos continuar fazendo isso até chegarmos na 12ª volta, onde faremos 10 pontos baixos e o aumento. Então, eu vou continuar explicando as carreiras para vocês, mas só esse comecinho. Então, como eu fiz aqui, vou fazer 6 pontos baixos, um em cada ponto de base, e o aumento no 7º ponto. E isso eu vou continuar repetindo até o final. E eu espero que não fique confuso para vocês. Então, agora que nós fizemos 6, nós vamos continuar fazendo 6 e o aumento, 6 e o aumento, e depois, quando eu chegar aqui na 9ª volta, eu continuo explicando para vocês. Terminei aqui a minha 8ª volta, fazendo 6 pontos baixos e o aumento. Nós vamos agora para a 9ª volta com 7 pontos baixos, um em cada ponto de base e o aumento. Então, esse fio que está aqui atrás, meu fio de marcação, vou passar para frente. Lembrando que vocês não precisam marcar do jeito que eu estou marcando. Eu estou ensinando o jeito que eu faço, mas vocês podem fazer com marcador ou de forma diferente, ou sempre tirando o fiozinho, colocando sempre no primeiro ponto. Não tem problema. Esta é a forma que eu tenho feito ultimamente. Então, eu vou puxar meu fio aqui para frente e fazer um ponto baixo no primeiro ponto baixo. E já fica marcada a minha 9ª volta. Fiz meu primeiro ponto baixo, vou fazer mais 6, totalizando 7. Fiz os 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. No 8º ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, fazendo assim um aumento. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e o aumento no 8º ponto. E essa é a minha 9ª volta. E isso eu vou continuar repetindo até o final da volta, sempre 7 pontos baixos, um em cada ponto de base e o aumento no 8º ponto. Terminei aqui a 9ª volta, fazendo 7 pontos baixos, um em cada ponto de base e o aumento no 8º ponto. Nós vamos agora para a 10ª volta. Na 10ª volta, nós vamos fazer 8 pontos baixos, um em cada ponto de base e o aumento no 9º ponto. Então, o meu fio que está aqui na frente, eu vou passar para trás para fazer a marcação. No primeiro ponto, eu já faço um ponto baixo. Continuo fazendo um ponto baixo em cada ponto de base até ter 8 pontos baixos, já contando com esse primeiro. Feito aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos, um em cada ponto de base. No 9º ponto, vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto, ou seja, um aumento. E assim nós vamos repetir até o final da volta, sempre 8 pontos baixos, um em cada ponto de base e o aumento no 9º ponto. Eu terminei aqui a minha 10ª volta com 8 pontos baixos e o aumento repetindo até o final. Nós vamos agora para a 11ª volta e a penúltima volta de aumentos. Nesta 11ª volta, nós faremos 9 pontos baixos, um em cada ponto de base e o aumento no 10º ponto. Então, o meu fio que está aqui atrás, que é o meu fio de marcação, eu vou passar para frente. No primeiro ponto baixo, vou fazer um ponto baixo. E vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até ter 9 pontos baixos no total, contando com o primeiro ponto. Então, esse aqui é meu primeiro, vou fazer mais 8, no final ficarei com 9. Fiz aqui os meus 9 pontos baixos, um em cada ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10º ponto, nós vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base.
finalizando assim um aumento. E isso nós vamos repetir até o final da volta, sempre 9 pontos baixos, um em cada ponto de base e o aumento no 10º ponto. Terminei aqui a minha 11ª volta, fazendo 9 pontos baixos e o aumento repetindo até o final. Nós vamos para a 12ª e última volta de aumentos da cabeça do nosso boneco de neve. Na 12ª volta, nós vamos fazer 10 pontos baixos, um em cada ponto de base e o aumento no 11º ponto. Então, vou pegar o meu marcador, vou passar ele para trás e já vou fazer meu primeiro ponto baixo. E como vocês percebem, já fica marcadinho aqui aonde eu comecei a minha volta. Fiz meu primeiro ponto baixo, faço mais 9, totalizando 10. Então, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos, um em cada ponto de base. No 11º ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto, fazendo assim um aumento. E essa é a repetição que nós vamos fazer na 12ª volta inteira. Sempre 10 pontos baixos, um em cada ponto de base e o aumento no 11º ponto. Eu já terminei aqui a minha 12ª e última volta de aumentos da cabeça do nosso boneco de neve. O que eu vou fazer agora? Antes de continuar, eu vou vir aqui atrás. Eu vou apertar bem o meu círculo mágico. E quem já viu meus vídeos sabe que eu geralmente faço o seguinte. Eu pego uma agulha menor do que a que eu estou usando. Eu venho aqui atrás em qualquer argolinha aqui de trás. Passo a minha agulha por qualquer argolinha, sendo que a minha agulha não vai aparecer do outro lado. Não aparece a minha agulha do outro lado. Passo aqui a minha agulha, vou puxar a laçada com a minha agulha e fazer uma correntinha. Puxo a linha e dou uma apertadinha, fazendo um nozinho. Assim, não há perigo de lacear esse meiozinho. Eu vou fazer isso mais uma vez. Então, vou ver em qualquer argolinha aqui atrás. Passar a minha agulha de forma que ela não apareça aqui na frente. E dentro dessa argolinha eu vou puxar a minha laçadinha do branco, fazer uma correntinha, puxar a linha, fazendo um nozinho que vai permitir que essa parte aqui não laceie. E assim fica pronta a minha parte de aumentos da cabeça do nosso boneco de neve. O que nós vamos fazer agora? Agora, nós vamos fazer 15 voltas fechadas em pontos baixos. Isso mesmo, 15 voltas fechadas em pontos baixos. Da 13ª à 27ª volta, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu vou fazer essas voltas fora de câmera. São 15 voltas com um ponto baixo para cada ponto de base, até termos ali as 15 completadas. Vocês podem continuar fazendo a marcação que eu estou fazendo, né, trazendo o fio para frente e para trás, para frente e para trás, ou fazer outra marcação a que estejam acostumados, sem problema, contanto que vocês consigam fazer e não percam a conta. Então, eu vou fazer aqui as minhas 15 voltas, e assim que eu terminar, eu retorno com vocês para explicar o resto da cabeça do nosso boneco de neve. Bom, eu já fiz aqui as minhas 15 voltas fechadas em pontos baixos. Antes de continuarmos as próximas voltas, nós vamos colocar os olhos de segurança no nosso boneco de neve. Os olhos de segurança, eles vão entre a 18ª e a 19ª volta. Então, eu vou contar aqui de cima e vou chegar entre a 18ª e a 19ª. Então, bem aqui, onde eu coloquei a minha agulha, é onde vai ficar os olhos de segurança. Então, eu vou pegar aqui o meu olho, eu vou usar o olho número 13 milímetros para esse tamanho aqui. Lembrando que o original que eu fiz com a agulha 2 milímetros, eu usei um olho de 9 milímetros, não 13. Então, eu vou usar aqui o meu de 13 milímetros, colocar aqui no ponto onde eu marquei. E, a partir do ponto onde eu marquei, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, no 5º ponto, na mesma volta, eu vou passar a minha agulha novamente e vou colocar o segundo olho. Nós temos que testar para ver se a distância vai ficar legal com esse tamanho de olho. Então, eu fiz aqui
mas eu quero que fique um pouquinho mais perto dos meus olhos. Então, eu vou pegar o olho aqui, eu vou colocar no ponto do lado. Desta forma. Agora os olhinhos estão perto o suficiente para mim. O que nós vamos fazer? Nós vamos agora fixar os olhos de segurança. Então, eu vou colocar aqui atrás as minhas travas. E usando um alicate, é só apertarmos aqui. Contra a mesa, nós apertamos. Garantimos que está bem apertadinho. E depois, agora nós já não precisamos nos preocupar com os olhos. Então, nós vamos agora para a 28ª volta do nosso boneco de neve, da cabeça do nosso boneco de neve. Nós vamos iniciar a 28ª volta fazendo 10 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição, e essa repetição nós faremos a volta inteira. Então, eu vou fazer aqui meu primeiro ponto baixo, marcar, daquela forma que vocês sabem que eu estou marcando aqui desde o começo. Vou fazer mais 9 pontos baixos, totalizando 10. Fiz aqui os meus 10 pontos baixos. Nós vamos fazer agora ou uma diminuição invisível ou uma diminuição normal. Eu vou explicar as duas diminuições. A normal, nós passamos a agulha pelo primeiro ponto, puxamos uma laçada. Passamos a agulha pelo segundo ponto, puxamos outra laçada. Pegamos uma laçada com a agulha e passamos pelas 3 argolas. Essa é uma diminuição normal, que é que nós geralmente fazemos nos nossos trabalhos. Mas você pode fazer também a diminuição invisível. Olhando aqui por cima dos pontos, nós vemos sempre um Vzinho. Então, aqui, ó, o ponto ele forma um Vzinho. Tem a argola de trás, esta argola aqui, e tem a argola da frente, que é esta argola aqui. Quando nós fazemos a diminuição invisível, nós passamos a agulha apenas pela argola da frente do primeiro ponto, apenas pela argola da frente do segundo ponto, ó, a argola de trás ainda está aqui atrás. Pegamos uma laçada com a agulha e passamos pelas 2 argolas. Pegamos outra laçada e passamos pelas 2 argolas. Fazendo assim uma diminuição invisível. Por que invisível? Porque não parece que nós fizemos uma diminuição. Parece apenas um ponto baixo normal. E você pode escolher qual você quer fazer, a invisível ou a normal. Eu não vou ficar me demorando muito para explicar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas acredito que vocês entenderam. Então, eu vou fazer novamente 10 pontos baixos, um em cada ponto de base. Feito os 10 pontos baixos, nós fazemos uma diminuição ou a normal ou a invisível. Eu vou trabalhar com a invisível, mas eu não vou ficar me demorando na explicação. Então, façam a diminuição que seja mais fácil para vocês. Fiz a minha diminuição e assim nós vamos repetir até o final da volta, sempre 10 pontos baixos e uma diminuição. Terminei aqui a minha 28ª volta, fazendo 10 pontos baixos e a diminuição repetindo até o final. Nós vamos para a 29ª volta da nossa cabeça. Na 29ª volta, nós faremos 9 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição, ou a invisível ou a normal. Então, vou puxar o meu fio que está aqui atrás para frente e vou fazer meu primeiro ponto, que já vai ficar marcado. Fiz o primeiro ponto, faço mais 8, totalizando 9. Feito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos, nós fazemos uma diminuição, ou a normal ou a invisível. Eu prefiro fazer a invisível, então vou explicar mais uma vez como eu faço. Eu pego a minha agulha e passo apenas pela argola da frente do primeiro ponto, apenas pela argola da frente do segundo ponto, ficando com 3 argolas na agulha. Pego uma laçada com a agulha e passo pelas 2 argolas primeiras, pego outra laçada e passo pelas próximas 2 argolas. Novamente, 9 pontos baixos, um em cada ponto de base. Feitos 9 pontos baixos, fazemos uma diminuição ou a normal ou a invisível. Então, no meu caso, vou fazer a invisível, que eu já expliquei para vocês. E assim nós vamos continuar repetindo até o final da volta, sempre 9 pontos baixos e uma diminuição. Terminada a 29ª volta, fazendo 9 pontos baixos e uma diminuição, nós vamos agora para a 30ª volta. Na 30ª volta, nós vamos fazer 8 pontos baixos, um em cada ponto de base, e uma diminuição, ou a normal ou a invisível. No meu caso, eu estou fazendo a invisível. Então, vou pegar o meu fio que está aqui na frente, vou passar para trás e fazer meu primeiro ponto baixo,
que com o meu fiozinho já fica marcado. Faço mais 7 pontos baixos, totalizando 8. Feito aqui os 8 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fazemos uma diminuição ou anormal ou invisível. No meu caso, eu vou fazer a invisível, então passo a minha agulha pela argola frontal do primeiro ponto, pela argola frontal do segundo ponto, pego uma laçada com a agulha e passo pelas duas argolas, pego outra laçada com a agulha e passo pelas duas argolas. E novamente repito, 8 pontos baixos, um em cada ponto de base. E novamente uma diminuição ou anormal ou a invisível. E assim nós vamos continuar até o final da volta, sempre 8 pontos baixos e uma diminuição. Terminada a 30ª volta, fazendo 8 pontos baixos e uma diminuição, repetindo até o final, nós vamos para a 31ª volta. Na 31ª volta nós faremos 7 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição ou anormal ou a invisível. Então, já vou pegar o meu fio aqui atrás, puxar para frente e fazer o meu primeiro ponto. Faço mais 6 pontos baixos, totalizando 7. E após feitos 7 pontos baixos, nós fazemos uma diminuição, ou a invisível ou a normal. Eu vou fazer aqui, no meu caso, a invisível. E novamente repetimos, 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. E após os 7 pontos baixos, uma diminuição. No meu caso, eu vou fazer a invisível. E assim nós vamos repetir até o final da volta, sempre 7 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição. Então, 7 pontos baixos e uma diminuição até o final da volta. Terminada a 31ª volta, fazendo 7 pontos baixos e uma diminuição, repetindo até o final, nós vamos agora para a 32ª volta. Na 32ª volta, nós faremos 6 pontos baixos, um em cada ponto de base, e uma diminuição normal ou uma diminuição invisível, usando os próximos 2 pontos. Então, vou pegar aqui o meu marcador que está para frente, vou passar para trás e já fazer o meu primeiro ponto, que com esse marcadorzinho já vai ficar marcado. Fiz o primeiro ponto, faço mais 5, totalizando 6. Tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vou fazer agora, usando os próximos 2 pontos, ou uma diminuição normal ou uma invisível. No meu caso, eu vou fazer a invisível. Então, eu vou passar a minha agulha pela argola da frente do primeiro ponto, pela argola da frente do segundo ponto. Vou pegar uma laçada com a agulha e passar pelas 2 primeiras argolas. Pegar outra laçada e passar pelas 2 últimas argolas. E vou novamente repetir 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Feitos 6 pontos baixos, fazemos uma diminuição normal ou a invisível. Então, esse é o padrão que nós vamos repetir a volta inteira, sempre 6 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição, 6 pontos baixos e uma diminuição até o final da volta. Terminei aqui a 32ª volta fazendo 6 pontos baixos e uma diminuição, repetindo até o final. Nós vamos agora para a 33ª volta. E na 33ª volta nós faremos 5 pontos baixos, individuais, um em cada ponto de base e uma diminuição usando os próximos 2 pontos. Então, a minha fita que está para trás, eu vou passar para frente e já vou fazer meu primeiro ponto baixo. Fiz meu primeiro ponto baixo, faço mais 4, totalizando 5. Já aqui com 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, nós fazemos, usando os próximos 2 pontos, uma diminuição. Novamente, 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. E após os 5 pontos baixos, uma diminuição. E assim nós vamos repetir até o final da volta, sempre 5 pontos baixos e uma diminuição. Terminei aqui a minha 33ª volta, fazendo 5 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos agora para a nossa 34ª volta, fazendo 4 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição, ou a normal ou a invisível. Então, já passei aqui meu fio para trás, vou fazer meu primeiro ponto baixo. Fiz um ponto baixo, faço mais 3, totalizando 4. E já com os 4 pontos baixos feitos, nós fazemos agora uma diminuição usando os próximos 2 pontos.
a diminuição normal ou a invisível. E como vocês já sabem, estou fazendo a minha invisível. Feita a diminuição, repetimos 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. E usando os próximos 2 pontos, uma diminuição, ou a normal ou a invisível. Feita a diminuição, nós vamos continuar repetindo isso até o final da volta, sempre 4 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição. Terminada a 34ª volta fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição, repetindo até o final, nós vamos agora para a 35ª volta. Na 35ª volta, nós vamos fazer 3 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição, ou a normal ou a invisível. Então, o meu fio que está ali atrás, eu vou passar para frente e já fazer meu primeiro ponto baixo. Fiz um ponto baixo, já está marcado, vou fazer mais 2, totalizando 3. E já com os 3 pontos baixos prontos, fazemos a diminuição, ou a normal ou a invisível. E novamente, 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. E agora uma diminuição, ou normal ou invisível. E esse é o padrão que nós iremos repetir por toda a volta, sempre 3 pontos baixos e uma diminuição. Já terminei aqui a minha 35ª volta, fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição, repetindo até o final. Nós vamos agora para a 36ª volta. Na 36ª volta, nós vamos fazer 2 pontos baixos individuais, um do ladinho do outro, e uma diminuição usando os próximos 2 pontos baixos. Então, vou passar o meu marcador para trás e fazer meu primeiro ponto baixo. Fiz um ponto baixo, faço mais um no ponto à frente. E agora, usando os próximos 2 pontos baixos, nós faremos uma diminuição, ou a normal ou a invisível. No meu caso, eu vou fazer a invisível. E novamente, 2 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base. E usando os próximos 2 pontos, uma diminuição, ou a normal ou a invisível. E assim nós vamos repetir até o final da volta, sempre 2 pontos baixos e uma diminuição. Eu terminei aqui a minha 36ª volta, fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição. Eu já coloquei bastante enchimento no meu boneco de neve, na cabeça do meu boneco de neve, tanto que ela ficou mais redondinha. E agora nós vamos fazer a penúltima volta, que é a 37ª volta. Na 37ª volta, nós vamos fazer um ponto baixo no primeiro ponto e uma diminuição usando os 2 próximos pontos. Então, no meu caso, eu tirei aqui o meu marcador para ficar mais fácil de colocar o enchimento. E eu vou marcar novamente agora que eu fizer o meu primeiro ponto. Essa parte vai ficar mais apertadinha por causa um pouquinho mais difícil de fazer por causa do enchimento. Mas eu espero que vocês consigam ver. Então, eu vou no meu primeiro ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo e vou marcar esse ponto também. Marquei o ponto, nós agora vamos fazer uma diminuição. Essa parte, a diminuição, se você estiver fazendo a invisível, como eu estava fazendo, você pode fazer a normal agora, porque essa parte ela não vai aparecer e é mais fácil de fazer a normal do que a invisível. Então, vou fazer aqui uma diminuição normal. Eu passo a agulha pelo primeiro ponto, puxo uma laçada, passo a agulha pelo segundo ponto e puxo uma laçada. Pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas que tenho na minha agulha. E vou repetir novamente, um ponto baixo no próximo ponto e uma diminuição usando os 2 próximos pontos. E esse padrão nós vamos repetir até o final da volta, sempre um ponto baixo e uma diminuição. Bom, eu terminei aqui a minha 37ª volta, fazendo um ponto baixo e uma diminuição, repetindo até o final. Nós vamos para a 38ª e última volta da cabeça do nosso boneco de neve. Como vocês podem ver, o meu tá ficando bem grandão, porque eu estou usando a lã molê. Então, se vocês querem um boneco de neve menorzinho, use fio amigurumi, linha Anne, o que vocês preferirem. Agora, na 38ª volta, nós vamos fazer 6 diminuições, uma após a outra. Então, eu vou fazer as diminuições normais. E eu vou contar de cabeça porque é mais fácil para mim, eu já estou acostumada.
Mas se vocês preferirem, marquem a primeira diminuição e aí continue fazendo as próximas 5. Então, vou fazer aqui a minha primeira diminuição normal, passando aqui a agulha pelo primeiro ponto, puxando uma laçada, passando a agulha pelo segundo ponto, puxando outra laçada, pegando uma laçada com a agulha e passando pelas 3 argolas. E como eu falei, se você preferir, marque este primeiro ponto, essa primeira diminuição. Marcada a primeira diminuição, nós vamos fazer mais 5, totalizando 6. Bom, eu já terminei aqui de fazer as minhas 6 diminuições. Eu vou fazer uma correntinha e vou cortar um fio bem grandão. Um fio de mais ou menos 40 a 50 centímetros. E como eu já falei para vocês em alguns vídeos, eu prefiro fazer 2 costuras. Então, quando eu for costurar a cabeça no corpo, eu vou fazer 2 costuras para ficar bem reforçado. Então, cortei aqui o meu fio grandão. Eu vou pegar a minha agulha de tapeceiro e vou fazer o último fechamento aqui da cabeça. Vou passar a minha linha pela agulha de tapeceiro. E nós vamos fazer o último fechamento aqui. Eu vou pegar a minha agulha e eu vou passar sempre pela argola da frente dos pontos aqui. Se vocês olharem aqui por cima, tem esse Vzinho dos pontos. Vou passar a agulha apenas pela argola da frente do ponto. Passei a agulha pela argola da frente, vou no próximo ponto e passo a agulha apenas pela argola da frente. No próximo ponto, a mesma coisa, apenas pela argola da frente. Fiz aqui, passei pelos 6 pontos, é só eu puxar a minha linha. Puxei bem, vai ficar bem fechadinho aqui em cima. Nós fazemos aqui do ladinho 2 nozinhos de costura normais. Prontinho, fiz aqui os nozinhos, está pronta a nossa cabeça. Nós ainda vamos fazer várias outras partes, mas a cabeça em si está prontinha. Bom, agora que nossa cabeça está pronta, eu vou usar aqui um restinho de linha amarela, meio laranja que eu tenho, um amarelo alaranjado, para fazer o nariz do nosso boneco de neve, aquele nariz de cenoura. Então, eu vou usar desse fio e a minha agulha 3,5 milímetros. Nós vamos iniciar o nariz fazendo um círculo mágico e 6 pontos baixos dentro do círculo mágico, aquele início normal. Então, fiz o meu círculo mágico, vou fazer 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Fiz meus 6 pontos baixos, fecho bem o meu círculo mágico e vamos para a segunda volta do nariz do nosso boneco de neve. Na segunda volta, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base, apenas isso. Nós temos 6 pontos baixos aqui e vamos continuar com 6 pontos baixos. Então, passo a agulha pelo meu primeiro ponto, faço meu primeiro ponto baixo. Fiz meu primeiro ponto baixo, eu vou marcar. Vocês podem perceber que eu tenho uma dificuldade maior para fazer esse primeiro ponto, que sempre para mim ele fica mais apertado. Então, eu demoro um pouquinho mais para fazer o primeiro ponto. Fiz meu primeiro ponto e marquei. Vamos continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até termos aqui 6 pontos baixos no total. Fiz os meus 6 pontos baixos. Eu vou tirar meu marcador para fazer o seguinte. Como eu mostrei para vocês, no corpo, eu gosto de fazer aqueles nozinhos aqui, para ficar bem fechadinho o círculo mágico. Como eu estou com a minha agulha de tapeceiro aqui, eu vou fazer usando a minha agulha de tapeceiro. Fiz os meus nozinhos, vou virar aqui meu trabalho. E vou agora para a terceira volta. Na terceira volta, nós vamos fazer 2 pontos baixos individuais e o aumento no terceiro ponto. Então, vou novamente fazer meu primeiro ponto baixo e marcar. Marquei meu primeiro ponto baixo. Vou no segundo e faço um ponto baixo. E no terceiro ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, ou seja, um aumento. E novamente, 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. E no terceiro ponto, um aumento. Feito aqui a terceira volta, repetindo 2 pontos baixos e um aumento 2 vezes, nós vamos para a quarta volta.
Na quarta volta, nós faremos um aumento para cada ponto de base. Um ponto baixo, perdão, para cada ponto de base. Então, eu vou fazer aquela marcação que eu já fiz na cabeça e vou apenas fazer um ponto baixo para cada ponto de base. No final, eu vou continuar tendo 8 pontos baixos. Fiz aqui a minha quarta volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Nós vamos agora para a quinta volta. Na quinta volta, nós vamos fazer um ponto baixo individual no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. Então, a minha marcação eu vou continuar fazendo igual que eu fiz na cabeça, eu não vou continuar explicando ela, porque você já sabe como fazer. Eu vou no meu primeiro ponto baixo, vou fazer um ponto baixo. E no segundo ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Novamente, um ponto baixo no primeiro ponto. E no segundo ponto, um aumento. E vamos repetir novamente até o final da volta, um ponto baixo e um aumento. Fiz aqui a minha quinta volta com um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, repetindo até o final. Nós vamos fazer agora a sexta e sétima volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Então, serão 2 voltas fechadas em pontos baixos. Eu vou fazer aqui as minhas, 2 voltas fechadas em pontos baixos e eu já venho com vocês. Feita a sexta e sétima volta com um ponto baixo para cada ponto de base, nós vamos agora para a oitava e última volta do nariz do nosso boneco de neve. O que nós vamos fazer na oitava volta? Vamos fazer 2 pontos baixos, um em cada ponto de base e um aumento no terceiro ponto. Então, eu vou fazer aqui meu primeiro ponto baixo e marcar. No meu caso, estou fazendo a marcação com a fita. Vou fazer um ponto baixo no próximo ponto, totalizando 2 pontos baixos individuais. E no terceiro ponto, eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, fazendo assim um aumento. E repito novamente, 2 pontos baixos individuais. E no terceiro ponto, um aumento. E mais uma vez, 2 pontos baixos e um aumento, repetindo até o final da volta. Bom, eu cheguei aqui no final da minha oitava volta. Vou fazer um ponto baixíssimo no ponto à frente, uma correntinha e cortar um fio de mais ou menos 30 centímetros. Como eu já falei, eu gosto de fazer sempre uma costura dupla para ficar reforçadinho. Então, eu deixo um fio bem longo para eu conseguir fazer isso, que eu prefiro que sobre do que falte linha na hora de costurar. Então, fiz aqui meu narizinho, vamos pegar a cabeça, colocar o nariz mais ou menos no meio, entre os 2 olhinhos, e costurar aqui, desta forma. E, novamente, eu peço perdão pelos gatos, que é muito difícil fazer eles ficarem fora da mesa. Ainda mais eu que tenho muitos gatos. Então, nós vamos costurar assim, o narizinho. E eu vou costurar fora de câmera. E lembrando que podemos colocar enchimento no narizinho. Então, vai costurando ele. Quando chegar perto do finalzinho da costura, coloque bastante enchimento aqui, para ele ficar bem firminho aqui. E vai ficar certinho o narizinho do seu boneco de neve. Bom, agora que nós terminamos toda a parte da cabeça e o nariz, eu vou ensinar vocês a fazer o bracinho. Nessa parte do vídeo eu iria ensinar a fazer o corpo, mas decidi colocar a parte do corpo na segunda parte do vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou ensinar para vocês como fazer os bracinhos. Para começar a fazer o braço, nós vamos usar o fio branco. No meu caso, ainda estou usando a minha agulha 3,5 milímetros. E nós vamos iniciar com uma laçada inicial, com um círculo mágico e 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Então, fiz o meu círculo mágico, dentro dele vou fazer 6 pontos baixos. Fiz aqui os 6 pontos baixos, fechei bem o meu círculo mágico e nós vamos agora fazer na segunda volta um aumento para cada ponto de base. Então, em cada um dos 6 pontos baixos, eu vou fazer 2 pontos baixos em cada ponto. Vou aqui no meu primeiro ponto, faço 2 pontos baixos. Fiz o meu primeiro aumento, vou no primeiro ponto do aumento e nele vou passar o meu marcador. No meu caso, estou usando uma fitinha de outra cor. Passei aqui a minha fita,
Vou continuar fazendo um aumento em cada ponto de base até o final da volta. No final, eu vou ter 12 pontos baixos. Fiz aqui a minha segunda volta inteira com um aumento em cada ponto de base, repetindo até o final. Eu vou pegar aqui atrás, vou tirar meu marcador. Eu vou pegar esse fiozinho que nós fizemos o círculo mágico, eu vou fechar ele bem e vou dar aquele nozinho que eu mostrei para vocês na parte da cabeça. Então, eu vou passar aqui minha agulha por uma das argolinhas aqui de trás e fazer uma correntinha. Passo mais uma vez. Para garantir que vai ficar bem fechadinho aqui o centro. E nós terminamos aqui a segunda volta. Nós vamos fazer agora a terceira volta. Na terceira volta, nós faremos apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Então, como eu tirei o meu marcador para fazer o nozinho, eu vou fazer meu primeiro ponto baixo e vou marcar. E vou continuar fazendo apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Então, tenho 12 pontos baixos na minha segunda volta, a terceira eu ainda vou ter 12 pontos baixos. Terminei aqui a minha terceira volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Vocês podem ver que vai ficando mais fechadinho, vai ficando um pouquinho mais fechado, está normal. E agora nós vamos para a quarta volta. Na quarta volta, nós vamos fazer um ponto baixo individual no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. Um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. Então, eu já vou fazer aquela marcação que eu fiz na cabeça. Eu não vou explicar ela novamente, vou só fazer meu ponto aqui. Fiz meu primeiro ponto. No segundo ponto, vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, fazendo assim um aumento. E novamente, um ponto baixo individual no primeiro ponto. E no segundo ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E assim eu vou repetir até o final da volta. Um ponto baixo e um aumento. Terminei aqui a minha quarta volta fazendo um ponto baixo e o aumento repetindo até o final. Nós vamos fazer agora a quinta, sexta e sétima volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vamos fazer 3 voltas fechadas em pontos baixos. Como são várias voltas, eu vou fazer fora de câmera e eu já retorno com vocês. Lembrando sempre que vocês têm que marcar o primeiro ponto de cada volta para não se perderem. Terminada as 3 voltas fechadas em pontos baixos, nós vamos agora para a oitava volta. Na oitava volta, faremos 7 pontos baixos e uma diminuição ou anormal ou invisível 2 vezes. Então, vou fazer aqui meu primeiro ponto baixo e marcar. Faço mais 6, totalizando 7. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Fazemos agora uma diminuição, ou anormal ou invisível. No meu caso, eu vou fazer a invisível e como eu já expliquei para vocês, eu não vou ficar repetindo. Fiz a diminuição, novamente, 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. Feito os 7 pontos baixos, fazemos novamente uma diminuição, que no meu caso é a invisível. E assim terminamos a oitava volta, com 7 pontos baixos e uma diminuição, repetindo 2 vezes. Agora, vamos para a nona volta. Na nona volta, faremos um ponto baixo para cada ponto de base. Apenas isso, uma volta inteira fechada em pontos baixos. Então, eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo e marcar. E vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Terminada a nona volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, nós vamos agora para a décima volta. Na décima volta, faremos 6 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, e uma diminuição ou anormal ou a invisível. Então, vou fazer aqui meu primeiro ponto baixo, marcar. Fiz o meu primeiro, faço mais 5, totalizando 6. Feito 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, fazemos agora uma diminuição ou a normal ou a invisível. No meu caso, estou fazendo a invisível. E vamos repetir mais uma vez. 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. E após os 6 pontos baixos, uma diminuição invisível.
Com isso, terminamos a 10ª volta. Agora vamos para a 11ª volta. Na 11ª volta, faremos apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Então, será uma volta inteira fechada em pontos baixos. Vou fazer o meu primeiro e marcar, e continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Terminada a 11ª volta fechada em pontos baixos, vamos agora para a 12ª volta. Na 12ª volta, faremos 5 pontos baixos, um em cada ponto de base, e uma diminuição, ou a normal ou a invisível. Então, faço meu primeiro ponto baixo e marco. Faço mais 4 pontos baixos, totalizando 5. Feito 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, fazemos agora uma diminuição, ou a normal ou a invisível. E repetimos novamente. 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, terminada a 12ª volta com 2 repetições de 5 pontos baixos e uma diminuição, nós vamos agora para a 13ª volta. Na 13ª volta, faremos apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Então, é uma volta fechada em pontos baixos. Faço meu primeiro ponto baixo e marco, e continuo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Terminada a 13ª volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, nós vamos agora para a 14ª volta. Na 14ª volta, faremos 4 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, e uma diminuição. Então, vou fazer meu primeiro ponto baixo e marcar. Fazer mais 3 pontos baixos, totalizando 4. Feito os 4 pontos baixos individuais, fazemos uma diminuição, ou a normal ou a invisível. Como sabem, estou fazendo, no meu caso, a invisível. E novamente, 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. E após os 4 pontos baixos, uma diminuição. Bom, essa aqui é a parte onde nós vamos colocar o enchimento. Então, eu vou colocar o meu enchimento antes de fazer as últimas 2 voltas. Eu vou tirar meu marcador e vou colocar o enchimento. Então, não é necessário que seja muito enchimento, de forma que fique muito duro o braço, mas é bom colocar o enchimento só até essa parte. Então, coloquei meu enchimento, vamos fazer as últimas 2 voltas, que é a 15ª e a 16ª volta. Na 15ª volta, vamos fazer 3 pontos baixos individuais e uma diminuição. Então, como eu tirei meu marcador, eu vou fazer novamente meu primeiro ponto e colocar o marcador. Coloquei o marcador, vou fazer mais 2 pontos baixos, totalizando 3. Com os 3 pontos baixos prontos, fazemos uma diminuição, ou a normal ou a invisível. Para finalizar a volta, repetimos novamente, 3 pontos baixos e uma diminuição. Bom, agora vamos para a última volta do braço do nosso boneco de neve. Na última volta, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Apenas isso, 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, faço meu primeiro ponto baixo e marco. Faço o meu segundo ponto baixo individual. E usando os próximos 2 pontos, fazemos uma diminuição, ou a normal ou a invisível. No meu caso, como vocês sabem, estou fazendo a invisível. E para finalizar, mais uma vez, 2 pontos baixos e uma diminuição. Bom, agora eu terminei aqui a minha 16ª volta e temos 2 formas de finalizar aqui. Nós podemos fazer uma correntinha e cortar um fio longo, fechar esta parte na costura, ou podem fazer como eu gosto de fazer. Eu vou pegar a minha agulha, vou passar pelo ponto aqui à frente, desta forma, olhando por cima, ó. Passei a agulha pelo ponto, vou no ponto do outro lado e passo a agulha também. Desta forma, e vou fazer um ponto baixo. E o mesmo no ponto à frente, ó. Passo a agulha pelo ponto à frente. Pego o ponto lá do outro lado também, passei pelos 2 pontos e faço um ponto baixo. Assim, eu faço esse fechamento aqui. Por isso, já é importante já ter colocado o enchimento. Fiz o fechamento, uma correntinha e corto um fio longo o suficiente para costurar os braços no corpo. Bom, eu cheguei aqui no final do primeiro vídeo do boneco de neve.
Vocês podem ver, eu já fiz aqui o bordado do rosto. Eu não vou fazer ele em câmera. E uma dica que eu vou dar pra vocês. Se vocês tiverem, assim, problemas para esconder o fio, vocês podem aqui embaixo amarrar o fio. No meu caso, eu fiz um com fio preto. Podem amarrar o fio e não precisam esconder esse fio dentro do corpo. Porque na hora que nós formos prender o corpo aqui, esse fio já vai ficar dentro, vai ficar escondido dentro do corpo. Você não precisa esconder dentro da cabeça. Então, eu já terminei aqui a minha cabeça. Já fiz os meus 2 bracinhos. E aqui é que eu termino a primeira parte do vídeo. Lembrando que a receita e o link da receita original estão na descrição. E na segunda parte eu vou explicar para vocês o corpo, o pezinho e provavelmente vou ter que fazer uma terceira parte para explicar a touca e o cachecol. Então, é isso que eu tinha que trazer para vocês na primeira parte e até a segunda parte do vídeo.